Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Daiane, eu sou professora de Educação Especial e também coordenadora do SAEB. Hoje nós viemos aqui para falar com vocês sobre algo muito importante, que é a rotina de estudo das crianças, que é uma peça-chave para um aprendizado consistente. Como tudo que fazemos na nossa vida, o hábito dos estudos contribui para acostumar a criança nas tarefas didáticas e a tornar este momento mais proveitoso e até prazeroso. Mas uma dificuldade muito comum para as famílias tem sido conseguir com que os pequenos realizem as atividades escolares em casa. Muitos apresentam resistência e até birras na hora que eles são chamados para realizar alguma tarefa ou qualquer outra atividade. Por isso, nós aqui do SAEB organizamos algumas dicas para ajudar vocês, pais e responsáveis a lidar com esse desafio da educação remota. Espero que vocês gostem. Dica número 1. Incentive o seu filho a estudar todos os dias. Isso irá desenvolver um hábito. Estudar um pouquinho por dia é às vezes muito mais interessante do que estudar um dia só por 8 horas. Ele tem que desenvolver esse hábito de um pouquinho por dia estudar. E agora, nesse tempo de pandemia, isso tem que ser mais reforçado ainda, porque a gente tem muitas tarefas da escola para fazer. Dica número 2. Defina horários a serem cumpridos. É preciso definir um período mais ou menos fixo para o aprendizado da criança e cumpri-lo. Assim, o seu filho vai se acostumar com essa rotina de casa. Separe as horas do dia em diferentes atividades para ele estar fazendo, como brincar, assistir TV, o almoço, para ir para o computador, para que ele vai se habituando com essa rotina. E você vai conversar com o seu filho, se ele for maior, que ele entenda, e se ele tiver a idade suficiente para isso. E você vai negociar um horário para que ele possa realizar as atividades escolares. Dica número 3. É importante reservar um local adequado para os estudos. Como esse momento de fazer as tarefas, de estudar, exige atenção, concentração e silêncio, não dá para a criança fazer isso em qualquer lugar da casa, até porque ela pode se distrair com alguns ruídos do ambiente, como o barulho da TV, de algum eletrodoméstico. Então é essencial separar um lugar específico da casa para ela conseguir fazer as tarefas que vêm da escola. Dica número 4. Torne a experiência divertida. Tente deixar o momento das tarefas o mais leve e divertido possível. Para isso, chame a criança de um jeito empolgado. Se coloque próximo dela como um apoiador na hora das atividades. Observe o interesse das crianças e utilize como motivador para facilitar a aprendizagem, para chamar a atenção da criança e despertar o seu interesse. Você ainda pode fazer gracinhas e brincadeiras também durante as atividades. Por exemplo, na hora que estiver ajudando ela com uma leitura, você pode fazer uma voz engraçada, uma voz diferente. Você pode propor desafios para ela, fazer perguntas instigantes. Você pode também fazer cosquinhas a cada tentativa que ela faz da tarefa. E comemore todas as suas tentativas, entre outras possibilidades. Dica número 5. Divida as tarefas em partes e comece pelas mais fáceis. Ao invés de pedir para a criança fazer, por exemplo, os 5 probleminhas de matemática, você pode pedir para ela fazer primeiro um problema, depois resolver o seguinte, depois o terceiro problema, por exemplo. A mesma coisa se for uma atividade de português. Ao invés de ela começar a escrever as 10 frases pedidas, você fraciona, ela faz 2, depois ela faz mais 2 frases e assim por diante. Trabalhe por períodos curtos. Dependendo da atividade, determine 5 a 10 minutos, pode ser um tempo maior, dependendo da complexidade, dependendo também da idade da criança. Se a criança se cansar entre uma atividade e outra, a gente pode dar um intervalinho para ela tomar uma água, descansar um pouquinho e aí ela retoma o exercício que ela estava fazendo.
Sempre comece com a atividade mais fácil, que você sabe que a criança teria mais facilidade mesmo para estar desenvolvendo, porque a atividade que a criança consegue fazer logo de início estimula, ajuda ela a dar continuidade para depois conseguir desenvolver as tarefas que forem mais complexas. Então, deixe primeiro as atividades mais simples, que ela realiza com mais facilidade, e por último as atividades mais complexas. Dica número 6. Forneça instruções claras, diretas e use palavras concretas. Quando for explicar alguma coisa para o seu filho, seja o mais claro possível, o mais direto possível com ele. Quando for dar instruções para o seu filho da tarefa que ele tem que fazer, seja o mais simples, o mais direto possível. Assim, vai facilitar a compreensão dele. E sempre certifique-se de que ele entendeu o que você está pedindo para ele. Você ainda pode usar objetos, figuras, desenhos para auxiliar ele a entender o que você está querendo dele. Por exemplo, se o seu filho vai fazer algumas operações matemáticas, como de adição, de subtração, use objetos para mostrar para ele como funciona. Vai ser muito mais fácil para ele entender. Então, por exemplo, se alguém tinha 5 giz e precisou dar 2 para outra pessoa, quantos sobraram? É muito mais fácil visualizar e entender dessa maneira. Dica número 7. Ajude com as dúvidas. As crianças são cheias de dúvidas, não é verdade? Então, quando elas estão lendo um livro, quando elas estão fazendo uma atividade ou uma tarefa, então sempre vem aquele questionamento, o porquê disso, ou às vezes assim, por que a tartaruga coloca ovos? E por aí vai os questionamentos das crianças. Então, os pais, vocês adultos, devem se prepararem para as respostas para dar para essas crianças. Se não souber a resposta, então vocês vão pesquisar para poder ajudá-los nessas perguntas. E isso é muito bom, porque isso é ótimo para o significado e dar a contextualização para essas aprendizagens. Dica número 8. Estimule o senso crítico. Desde pequenas, as crianças elas devem ser acostumadas a expressar seu senso crítico e valorizar suas opiniões. Por isso, durante o treino das atividades da escola, vocês precisam estimular as crianças a pensarem por conta própria. Em vez de oferecer respostas prontas para alguma atividade que ela esteja fazendo, incentive a criança a pensar, refletir sobre a resposta e a expressar o que ela entendeu, o que ela compreendeu daquilo com as próprias palavras delas. Assim, essa atividade não fica tão mecânica e a criança aprende a refletir melhor sobre o que ela está aprendendo. Dica número 9. Deixe a criança fazer sozinha. Os pais precisam estar presentes na vida dos filhos, mas isso não quer dizer que vocês precisam ficar plantados o tempo todo ao lado da criança na hora das tarefas. Ajude quando necessário, mas também dê liberdade para que seu filho possa desempenhar as atividades sozinho e assim exercitar o seu aprendizado por conta própria. Fique também atento às crianças que dizem que não sabem ou que não conseguem fazer algo antes mesmo de tentarem. É preciso incentivá-las. Dica número 10. Ensine responsabilidade. As crianças precisam entender que a escola é o compromisso que elas têm. Desenvolver as tarefas, as atividades propostas. É importante ensinar aos nossos filhos o que é comprometimento, o que é a nossa responsabilidade. E isso a gente pode fazer através da organização e da demonstração da importância das tarefas escolares, por exemplo. Ajude a criança a ter uma rotina e a ter um compromisso com as atividades da escola que ela tem que estar desenvolvendo. E ensinar isso para os nossos filhos é ajudar na formação dos adultos que eles irão se tornar. Quando a gente ajuda a criança a entender desde cedo o conceito de comprometimento e responsabilidade, a gente colabora para a formação dos adultos mais responsáveis e também mais úteis à sociedade.